Olá, gremistada, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar do nosso tricolor. Quero falar duas situações para vocês antes da gente falar sobre o conteúdo em si, que é o nosso tricolor. Primeiro, que vocês vão ver muitas vezes eu nesse cenário aqui dentro do meu carro, por um bom motivo, né? Nós estamos com a Maria Alice. Maria Alice é um presente que Deus nos enviou e ela tem uma mania de acordar de madrugada. Então você imagina que ela acorda de madrugada e os horários que eu costumo fazer vídeo, geralmente ela quer dormir. E o segundo é o seguinte: esse vídeo tem oferecimento de Valmisol. Você sabia que você pode produzir a sua própria energia? E não só para sua residência. Se você tiver um estabelecimento, né, com energia no seu nome, você pode produzir a energia da sua casa e também desse estabelecimento. Você pode economizar 90% do valor da sua conta de energia. Já pensou? Então, quer saber mais? Clica aí embaixo ou coloca nos comentários Valmisol. Exatamente, a Valmisol é a nossa nova parceira e aos poucos eu vou falando mais sobre essa empresa. Mas falando sobre o Grêmio, sobre o jogo, sobre Quinteiros. Você sabe que eu costumo fazer minhas lives aqui para falar sobre o Grêmio depois dos jogos e antes dos jogos, né? E na pré-temporada, a gente estava aí nesse impasse de quem seria o treinador do Grêmio. E eu tive muita sorte. Muita sorte por quê? Porque quando o Quinteiros foi cogitado, eu abri uma live e o Gabriel Nortenha, se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, se não me desculpe, Gabriel, meu seguidor, provavelmente ele vai se manifestar aqui. Um argentino, torcedor do Vélez, entrou na minha live e deu um show de informações com relação ao Quinteiros. Quinteiros, na época, né, ninguém conhecia no Brasil, aliás, ainda está sendo conhecido aqui no Brasil. Mas o Gabriel falou situações que ontem, depois do jogo, eu fiquei relembrando. Aliás, eu vou procurar essa live, vou fazer, acho que o corte das partes que ele fala, eu vou colocar integralmente aqui para vocês. Mas quem me acompanha, a maioria dos amigos aí estava na live, muitos até estavam debatendo naquele momento, e ouviram as seguintes situações que começam a bater com aquilo que a gente tem visto do Grêmio. Ele estava meio chateado naquele momento com o Quinteiros, e eu perguntei: Gabriel, por quê? Quinteiros não é bom? Ele falou: pelo contrário, o Quinteiros resgatou muita coisa que a gente tinha perdido aqui no Vélez, que era a marcação intensa, né? E ele falou uma situação que me chamou a atenção ontem, logo quando ele colocou o Vieri pelo lado esquerdo para substituir o Mike. Eu lembro que naquela live, eu não sei qual dos meus amigos estava debatendo, falou: o grande problema nosso é zagueiro. E ele falou, zagueiro não, lateral esquerdo, né? E ele falou: ele não trata a defesa como um problema. Ele tem um trabalho de marcação, né? Ou seja, tem um treinador que faz a marcação, que prepara a defesa para os jogos, e ele acaba utilizando muito zagueiros da base para fazer a função de lateral. E inclusive ele fez um zagueiro virar lateral e se destacar no Vélez, tá? Que agora não me foge o nome aqui, mas se você pesquisar você vai encontrar. Isso começa a me dar uma situação de alívio com relação a isso, porque naquele dia o Gabriel foi muito enfático e falou o seguinte: o Quinteiros faz com que o jogador jogue na sua posição, e o Quinteiros divide o campo em duas situações, literalmente como era o futebol no começo, né? Aonde um bloco marca e o outro bloco ataca, só que esse bloco acaba se misturando ali pelo meio de campo, onde ele dá muita oportunidade para os volantes, né? Mas ele quer que o lateral seja lateral. Eu até lembro que ele usou uma expressão em espanhol que eu não me arrisco a falar aqui, mas ele estava dizendo exatamente isso. Para o Quinteiros, zagueiro é zagueiro, lateral é lateral. Ah, Beto, mas você está falando que ele não permite que os jogadores joguem ou ultrapassem o meio campo. Não. Prioridade desses caras são marcar, né? E eles carregarem a bola até o meio, um pouquinho mais do meio, no máximo, entregar para os pontas, para os meias abertos, né? Para os volantes, no caso do zagueiro. Então o time joga compactado, e a gente viu ontem na arena, na transmissão, você conseguia ver literalmente, o Grêmio joga numa faixa, gente, de 40 metros, 30, 40 metros, entre o último defensor e o atacante. Isso abre possibilidades para uns lances como aconteceu ontem. Na cara do gol saiu o adversário? Sim, mas isso faz com que o Grêmio tenha segurança ao sair com a bola dominada, ao ir para o ataque, e isso faz o time chegar muito rápido, né? Outra situação que o Gabriel falou
O vídeo vai ser longo porque eu preciso explanar o que a gente está vendo, porque isso foi falado antes e muitas vezes as pessoas não dão muita consideração ao que um torcedor que está aqui comentando, mas um torcedor do Vélez. Ele falou o seguinte: o Quinteiros e sua equipe, que ele sempre falava, o staff do Quinteiros, transformou o Vélez num time corredor os 90 ou 120 minutos quando se precisou. E é isso que nós estamos vendo no Grêmio. Quem não lembra do André Henrique entrando em campo, ou quem foi para a arena, o André Henrique corria travado. Um jogador jovem, no pleno auge do vigor físico. A gente viu o André Henrique, com todo respeito, correndo como se ele estivesse travado. Existe uma expressão aí no futebol que eu não vou utilizar aqui, né? Mas o pessoal falava: meu Deus, parece que esse cara aí tá travado. E o André Henrique ontem, depois de um ano de lesão, entrou correndo. Isso quer dizer que está sendo feito um trabalho muito bom de preparação física. Os times do interior começaram a trabalhar na metade de dezembro, talvez antes um pouco do Natal. Ou seja, eles estão com um mês e pouco à frente dos clubes da capital. E o Grêmio ontem fez o Caxias suar. No final, o Grêmio pressionando. O jogo já estava 4-0 e o Grêmio em cima, dando pressão. Edenilson também entrou muito bem fisicamente. Um jogador que praticamente era descartado, inclusive por mim. Então, Quinteiros gosta de trabalhar o time compactado, com as funções definidas. E ele gosta de fazer os atacantes chamarem o jogo. E ontem a gente viu isso, né, na situação de quem fez os gols. Bright White, para mim, é o capitão do Grêmio nesse momento, mais que o Vila Sante. O Vila Sante está jogando, mas parece que ele perdeu aquele brilho e a gente sabe que balançou. E uma outra situação que o Gabriel alertou é o seguinte: o Quinteiros não tem muita paciência com quem não entra ou não incorpora, né, junto com a equipe no trabalho. E é por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o Quinteiros deixou um jogador que era ídolo no Vélez no banco, porque entendeu que não tinha entrega ou não tinha comprometimento. Então, assim, o Cristaldo cresceu nesse último jogo? Talvez. Mas se o Cristaldo não se ligar, não interessa se a direção está valorizando ou não, ele vai colocar o Cristaldo no banco, né? Eu entendo o fato dele não ter colocado já de cara, porque ele chega no clube, o Cristaldo e o Vidia Sante são os jogadores mais valiosos financeiramente para o clube, então obviamente que eles teriam que dar chance para os caras, mas o Cristaldo que se ligue, porque ele não tem problema de tentar com outros jogadores. E aí vou dizer para vocês, não levem por surpresa o Quinteiros colocando o Natan Pescador para jogar novamente e tentando tirar algo do Natan Pescador, porque ele vai utilizar todos os jogadores. E o Gabriel foi muito enfático quando falou da base. Ele falou: além do Quinteiros conquistar um título importante pelo Vélez depois de anos, o Quinteiros vendeu milhões de ativos de jogadores da base, o qual lhe deu chance. Então ele não tem problema de tirar cascudo e botar jogador da base para jogar, se fizer a função que ele quer. Aliás, né, é o sonho de todo jogador da base entrar num time encaixado e fazer a sua função. Exemplo: pega um atacante que está lá na base se destacando e vem para o time profissional do Grêmio com o time encaixado, sendo que ele vai ser um atacante. Ele não vai ter que marcar lateral, ou vai ter que marcar lateral só até o meio, não vai se desgastar, né? Óbvio que o cara vai, se ele tem qualidade, se ele é um bom jogador lá na base, ele vai ter muita facilidade para tentar ter um crescimento dentro do profissional. Então, tô falando do Quinteiros porque o Gabriel entrou na minha live e falou exatamente isso que eu tô repassando para vocês, não totalmente 100% desta forma, mas eu tô começando a ver aquilo que o Gabriel falou e tô entendendo que realmente por que o Quinteiros acabou tendo sucesso aonde passou. Valeu? Tamo junto. Quase 10 minutos o vídeo. Não esquece, Valmissol, segue aí no Instagram. Tamo junto, sempre pela boa resenha, sempre pelo Grêmio.